Werenburg é formada em arquitetura e urbanismo, mas logo caiu no cinema. Também pudera, além dela, mais 2 irmãos são da área. Só para constar, ela tem arte nas veias, é sobrinha do lendário artista plástico Flávio Império. Foi Vera quem fez a direção de arte de O Castelo Rá-Tim-Bum e Deus é Brasileiro. Como cenógrafa, a sua lista de trabalho é extensa. Entre eles estão Carandiru, A Ostra e o Vento e Brincando nos Campos do Senhor. Werenburg é a nossa entrevistada de hoje no nosso Sala de Cinema. Werenburg, obrigado pela sua presença aqui no nosso Sala de Cinema e também aos nossos convidados, o Marcos Bastos, o Raimo Benedetti e o André Moncaio. Vera, você é diretora de arte e cenógrafa. Qual que é a diferença entre essas duas funções dentro do cinema? Uma está dentro da outra, né? A direção de arte, ela engloba a cenografia, o figurino, a maquiagem e os efeitos especiais. A direção de arte, na verdade, ela é responsável pela criação e realização de todo o universo visual do filme. Então, tudo que aparece na tela foi desenhado, ou foi escolhido, ou foi construído sob a coordenação e a orientação do diretor de arte, e inclusive a cenografia. Quando é uma externa, por exemplo, qual que é o trabalho do cenógrafo? Que não quando é uma externa, por exemplo, se você vai... É uma externa, uma rua que precisa ser adaptada, vamos dizer, um filme de época. Então você tem uma base que está lá pronta, são as casas, mas você tem que transformar tudo, porque tem placas, tem postes de luz, tem... Carro da época ou não? Carros, veículos, animais, etc. O cenógrafo vai cuidar da cenografia. Então, carros, por exemplo, o cenógrafo não entra. Carruagens, a não ser que tenha que fazer uma adaptação na carruagem, vamos dizer. Mas ele vai entrar em redesenhar aquelas fachadas, por exemplo. Então, vamos dizer que é uma rua de comércio. Então, a gente vai pegar as casas todas e transformar em lojas de época. Então, o cenógrafo vai fazer o levantamento daquelas casas todas e vai desenhar as adaptações. Então, as placas, as vitrines e outros adereços que talvez precise fazer. Me dê um exemplo dentro de um trabalho seu que você fez, de uma locação externa, que você vai falar disso. Cafundó é um filme que a gente adaptou a Paranaguá, que é uma cidade do começo do século XX, fim do século XIX, começo do XX. E a gente no Paraná. No Paraná. Porto no Paraná. Isso, é um porto no Paraná. A gente adaptou para ser a nossa praça principal da cidade do Cafundó. Então ali a gente mexeu em todas as casas, colocamos toldos, fizemos vitrines. Então uma casa virou uma padaria, então tinha a vitrine de padaria, e você escreve o nome, então tem o pintor letrista, tudo isso o cenógrafo acompanha também, né? Então as construções das vitrines, a construção dos toldos, a confecção dos toldos, a confecção de cada loja, a portinha do bar que a gente fez para caracterizar a fachada do bar e tal. O circo também, que numa certa cena dessa mesma cidade tem um circo, então também foi construído pelo cenógrafo. Aí nós colocamos a terra na rua, porque a rua era toda de paralelepípedo, a gente cobriu de terra, tiramos os postes, fizemos, alguma coisa a gente fez com os vasos, que eu não me lembro o que, mas acho que a gente tirou, tinham vasos de plantas. Bom, todas as intervenções modernas da rua foram retiradas e a gente interviu com elementos de época para trazer o século XIX para o filme, né? É disso que nós estamos precisando, João. Na guerra só vai ter sovaco de homem. Olha as mulheres! Agora, no caso, por exemplo, do Não Por Acaso, você tocou no salão de bilhar lá que o personagem do Rodrigo frequenta. Como que você chega vamos dizer, nessa época a mesa de um determinado período, quem é jogador de bilhar conhece, sabe que aquilo é uma mesa X da época tal, certo? Naquela locação que é São Paulo dos anos 40,
nas profundezas de São Paulo. Como que você como que são os seus métodos de pesquisa, de atualizar a imagem, essa iconografia? Primeiro, a gente foi em várias fábricas de sinuca, inclusive já na pesquisa de objetos. Encontramos tanto uma super moderna, que faz mesas tradicionais, mas é um lugar, um espaço moderno, quanto uma super tradicional, num espaço antigo e tal. Então você, além de você pesquisar a arquitetura, que daí você vai pesquisar em livro, ou você já tem um certo conhecimento, a gente já tem uma certa vivência, ou você parte de um bairro, então vamos supor que esse salão é na Bela Vista, um salão no centro da cidade de São Paulo. Então a arquitetura desse salão vai também de onde você localiza esse salão dentro da cidade, tá certo? Aí, isso é o salão, a arquitetura do salão, mas e os elementos que vão compor esse cenário, a textura desse cenário? Aí é uma outra pesquisa, né? Então, de um lado, as mesas de sinuca te dão um certo dado de textura e cor, elas prontas, né? Do outro, uma oficina de marcenaria te dá elementos totalmente diferentes. Aí você começa a trabalhar com madeira, com poeira, com pó de serra, né? É um lugar... A textura é totalmente oposta até a do salão do showroom das mesas, né? Oi, Pedro, já abriu? Ô, seu Pony. Tudo bem? Tudo bem? Eu veio sozinho? É, vim, o Toninho foi no aniversário da sobrinha, só vem sábado que vem. Pode ficar à vontade. Em que momento que você entra no trabalho de um filme? Você recebe o roteiro e daí você senta com o diretor de arte, como cenógrafo, com o diretor de arte e com o diretor. Me conta desse processo, isso é interessante. Bom, como diretora de arte, eu entro no trabalho... Como cenógrafa, eu queria. Como cenógrafa. Como cenógrafa, eu entro no trabalho quando o diretor de arte me chama, né? E aí a minha relação com o trabalho é com o diretor de arte, né? Como diretora de arte, eu entro no trabalho quando o diretor me chama e me manda o roteiro. E aí começa a brincadeira toda da equipe inteira de cinema, começa quando você lê o roteiro, né? Quando você, através dele que todos nós vamos nos relacionar, vamos dizer, né? Ele é o nosso guia e a nossa base. Então é dele, o primeiro que a gente vai duvidar é dele. O primeiro que a gente vai questionar é ele. O primeiro que a gente vai gostar, ser estimulado, o primeiro que vai nos estimular é o roteiro. E aí, depois dele, o diretor e no caso do cenógrafo, o diretor de arte. Você que é filho do Jorge Matos? Sim. Na associação nós temos 2 mesas do seu pai. Elas estão ao lado de 2 Brunswick. Então a associação agora tem que ter uma do filho também. Como que começa o seu trabalho? Você começa desenhando, você começa no computador? Como que nasce o trabalho? Bom, a primeira coisa é ler o roteiro deitada no sofá mesmo, né? Assim, primeiro contato é uma leitura corrida e que vai me colocando a par de onde estamos, né? Que lugar é esse? E já começa a encher a cabeça de imagens ou de climas, né? De coisas assim. Aí a primeira coisa que eu tenho necessidade de fazer é destrinchar o roteiro, porque um roteiro ele, na verdade, te apresenta inúmeras equações que você precisa relacionar. São vários personagens, são em situações diversas, em lugares diversos, às vezes em cidades diversas, em épocas diversas. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é equacionar isso. Então, eu faço uma grande tabela, eu adoro tabelas desde sempre, e faço uma grande tabela onde eu vou dividindo entre luz, cenografia, personagens principais, figuração, objetos, veículos, animais, eu vou separando, decupando esse filme, né? Que elementos que para mim são importantes pensar. E eu chamo de mapa da arte. A partir disso eu consigo ter uma visão mais
completa de tudo que acontece em um determinado cenário, de tudo que acontece com um determinado personagem. Eu consigo visualizar o caminho dramático do filme, né? Eu consigo visualizar o caminho dramático do filme inteiro, consigo visualizar o caminho de cada cenário, de cada personagem, de cada objeto, de cada elemento de cena, de cada carro e tal. Uma trader. Eu compro e vendo commodities. Mercadorias. Às vezes eu lido com café. Você faz o quê? Mesa de sinuca. É mesmo? É. Eu nunca imaginei ninguém trabalhando com isso. Nunca pensei em fazer outra coisa. Oi, Vera. Olá. Então, eu queria saber um pouco como que é a relação sua com o diretor de fotografia, né? Enfim, é um parceiro constante, né, nos filmes, assim. Onde que é como que vocês trabalham juntos, né? Assim, na questão de onde que o cenário para você influencia para a luz do fotógrafo e onde que as demandas do fotógrafo do filme vai, enfim, te influenciar, enfim, te direcionar, né? A gente costuma dizer que tem um tripé de criação da imagem, né? Que é o diretor de arte e o fotógrafo. Né? O nosso trabalho é completamente entrelaçado. Quando eu penso um espaço, né? Quando eu penso o espaço da cena, de acordo com esse desenho, eu estou, na verdade, oferecendo, até sugerindo às vezes, mas oferecendo possibilidades para o fotógrafo, não só em relação à luz, mas em relação ao movimento de câmera, em relação ao enquadramento e tudo mais, na profundidade de campo e tal. Então, é um tome lá da cá o tempo inteiro, né? É uma pena que muitas vezes o diretor de fotografia, ele chega, ele não participa da preparação toda do filme. Então, a gente faz uma primeira conversa, blá, 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 discute, chega em alguns acordos, né? Em algumas acordos mesmo. E aí ele vai embora, ele não fica, aí a gente vai preparando, a gente fica preparando. E aí quando ele volta, muita coisa pode ter mudado, porque é um processo, né? E aí a gente então, ele então tem que rever muitas coisas, a gente tem que rever juntos essa nova situação. Mas é um grande parceiro, assim, é muito bom quando a gente se dá bem, é muito bom quando o diretor de arte e o diretor de fotografia tem um foco comum. Não é sempre, né? Muitas vezes tem um problema até, às vezes, pessoal, não sei. Cinema é uma coisa que a química entre as pessoas é muito importante, né? E muitas vezes a química dá bolhas, fervilha. O nosso trabalho às vezes fica fora do enquadramento, mas está dentro do filme de alguma maneira, né? Não por acaso eu lembro que a gente estava filmando e era um apartamento e eu precisava iluminar, era difícil porque apartamento não tem lá fora para você pôr a luz. E era um plano super geral, eu precisava iluminar e ela foi lá e botou uma planta. Eu falei, pô, Vera, aqui não dá, preciso botar a luz aqui, não dá. Não, mas eu preciso botar a planta porque não sei o que e tal. Aí no final ela botou a planta parece assim um detalhe assim. Quer dizer, o diretor de arte acaba trabalhando muito mais do que aparece no filme, é isso? Não, muito mais. Às vezes a gente coloca a planta e não aparece a planta. Mas a gente faz... cinema tem uma coisa assim, que você oferece. E aí a pessoa usa da maneira que ela enxerga ser a melhor maneira, né? Muitas vezes você faz mais do que precisa. Muitas vezes, porque, na verdade, nunca é que faz mais do que precisa. Precisa fazer tudo para você poder oferecer uma coisa completa. Não só para a câmera e para o diretor, e para o diretor de fotografia, mas para os atores, né? Os atores, a gente recebe os atores num espaço. No espaço, mesmo na vestimenta e mesmo na maquiagem, a gente tem que recepcioná-los, acomodá-los, confortá-los, né?
eles têm que acreditar no espaço que eles estão trabalhando, né? Então, o nosso trabalho às vezes fica fora do enquadramento, mas está dentro do filme de alguma maneira, né? Tá dentro, às vezes dentro da gaveta, você abre a gaveta, tem coisas lá do personagem. Você pode chegar nesse nível de detalhe, né? Que talvez em alguma cena a pessoa abria a gaveta. Ele pode abrir todas, pode abrir uma. Mas são coisas que quando o ator abre a gaveta tem coisa, o cara, ele, sabe, se sente aquilo é o lugar do personagem dele mesmo, né? Por exemplo, no Rá-Tim-Bum, Castelo Rá-Tim-Bum, que é uma coisa toda cheia de detalhes. Me fala da construção desse seu trabalho e também vis-a-vis com o diretor de fotografia. O Castelo Rá-Tim-Bum, primeiro, ele tem um dado que abre o universo do nosso trabalho gigantescamente, que é a idade da Morgana. Ela tem 6.000 anos, né? Então, ao ela ter 6.000 anos, a gente ganha 6.000 anos de história da arquitetura, da pintura, do design, de referências de copo, de papel, de tudo, né? De escrita. Então, o Rá-Tim-Bum, a gente tinha um leque de como é que eu posso falar? De expressão plástica, vamos dizer, né, do homem, gigantesco. Além disso, era um castelo. É maravilhoso, né? O castelo... Olha só o que te deram, um castelo para você pensar. Foi um presente mesmo. E agora solte-se, Nino, gire, gire como um planeta. Sinta-se livre. Divirta-se, Nino, divirta-se. E veja que o nosso relógio planetário, o alinhamento está próximo. Realmente era uma delícia poder pensar, quer dizer, a gente podia viajar em todos os estilos arquitetônicos, a gente podia reinventar estilo, a gente podia inventar estilos arquitetônicos, a gente podia inventar materiais, a gente podia inventar tudo, o castelo era livre. A gente tinha 6.000 anos de história, de história da humanidade, a gente tinha uma feiticeira alquimista, que era a Morgana, a gente tinha um feiticeiro físico, né, cientista, que era o Vitor, e um aprendiz ainda por cima. Um aprendiz também pode tudo, né? Então, realmente foi uma delícia. Espera, tio. É que ainda falta umas anotações importantes. Raios e trovões! Pare de me enrolar, Antonino! E seja lá como for, amanhã, quando eu retornar da minha viagem à Patagônia, você vai ter que me mostrar o seu livro. Tá bom, tio, tá bom. Sem falta! Olá, Vera. Oi, Raimundo. Acho que o primeiro trabalho que você fez com seu irmão, cineasta também, Karl Hamburger, foi o Garota das Telas, um filme de animação. Queria que você falasse um pouco desse peculiar universo que é fazer direção de arte para um filme de animação. Bom, no Garota das Telas eu não fiz a direção de arte. O diretor de arte era o Renato Teobaldo e, se eu não me engano, o Maurício Zelada. Ajudei a fazer um cenário. E aí é outra coisa, né? A animação, o Cal nessa época fazia animação de massinha, né? Eram bonecos de massinha desse tamanho, mais ou menos. E a gente então fazia os cenários. A gente tinha uma equipe, né, toda que fazia os cenários e tal. E era uma experiência incrível, porque além da gente projetar, cada um construía o seu, né? E era uma turma muito interessante, de gente que continuou fazendo depois, né? Felipinho Tassara, o Renatão, o Maurício Zelada, a Ana Mara Abreu, bom, que eu me lembro agora são esses, né?
que são pessoas que continuam fazendo direção de arte ou trabalhando na área de cenografia para exposições, para ópera e tal. Cada um foi para um caminho. E é uma experiência muito diferente, porque primeiro não tem o ator, né? Você tem o boneco e a pessoa que vai manipular o boneco. Mas como o pensamento da arte... O campo é bem mais restrito. É engraçado. Mas como o pensamento de criação do universo, de detalhamento daquele universo, eu acho que é bastante similar, é igual, né? O negócio o gostoso lá é que a gente mesmo que fazia, né? A gente fazia com a nossa mãozinha e tinha os cenários mais difíceis. O João Paulo Schiller também, Amaral, fez um cenário muito bonito de uma lanchonete americana. E eu acho que, na verdade, como concepção o processo é muito similar. E como realização é diferente porque, no caso, a gente construía nós mesmos. Se eu fosse fazer hoje em dia, provavelmente eu ia chamar uma equipe de aderecistas. Infelizmente, não ia mais fazer. Eu mesma na serra. Castelo Rá-Tim-Bum na televisão tinha uma linguagem mais, não diria mais infantil, mas mais assim, mais quadrinho, assim, um pouco mais caricata, vamos dizer, né? No cinema a gente resolveu assumir uma linguagem mais do mistério, da fantasia, do fantástico, né? A gente investiu mais uma coisa do fantástico mesmo, né? A arquitetura, os personagens, os figurinos, todos levam a personagens que não são de brincadeira, eles são do mundo lá misterioso, né? Ou seja, eu queria te perguntar, é possível em filme de época, mais ou menos assim, se ter uma criação, vamos dizer, essa da época atual sobre a época passada? Funciona assim? A criação é permanente, né? Porque não existe, posso dizer... Você falar, por exemplo, o Cafundó é um filme de época, Amor e Companhia é um filme da mesma época. E são filmes absolutamente diferentes na arte. Apesar de serem de época. Da mesma época os dois, feitos pelas mesmas pessoas, inclusive. São dois filmes absolutamente diferentes. Um deles, o Amor e Companhia, é uma história de classe média, de uma classe média alta. O Cafundó é a história de um negro escravo, né? Um negro ex-escravo, o filho de escravo. As coisas bem distintas, são universos absolutamente diferentes. Embora... E a intenção de cada um deles é totalmente diferente também. Né? Você está falando não só de assuntos diferentes, quanto de... Você está abordando de uma maneira diferente a mesma época. Então, não existe uma Bíblia, que você fala assim, 1890, Brasil, Minas Gerais. Aí você vai lá e fala, então era assim, 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 assim. Não, as coisas... Cada época também, as épocas também, elas têm uma riqueza de repertório também que a gente seleciona, né? Então, sendo filme de época, sendo um filme fabuloso como o Rá-Tim-Bum, sendo um filme contemporâneo como Não Por Acaso, qualquer história que você vai contar, a arte é que nem pintar um quadro com aquilo te alimentando e você querendo dizer alguma coisa sobre aquilo que o filme está falando, né? Então a criação é a mesma, sendo filme de época, filme contemporâneo, filme fabuloso, filme surreal. Você tá, é engraçado, por exemplo, nas premiações eu já reparei muito isso. Os filmes contemporâneos, poucos ganham prêmio de direção de arte. E tem alguns que são geniais. Mas a pessoa não consegue entender o que daquilo tem a mão do diretor de arte. Os filmes de época, os filmes fabulosos como Rá-Tim-Bum, é mais fácil você perceber. Aquilo não existe, alguém criou, ok. Agora, os filmes contemporâneos, aquela realidade do filme também nunca existiu. Aquilo foi criado
para contar aquela história com aqueles personagens. Deus, eu pensava num coronel desses do Nordeste. Eu tinha várias ideias, assim, de outro jeito. A Ostra e o Vento, do Walter Lima. Como que foi essa construção? Que é um épico, né? Como que foi essa construção? Épico? É um belo épico. É um filme Visto maravilhoso, assim, né? É um filme lindo. Assim. A Ostra e o Vento... Música do Wagner Tiso. Também era uma equipe com quem a gente trabalhou muito juntos, várias vezes juntos. O Clóvis era o diretor de arte, eu fazia a cenografia, a Rita Murtinho fazia o figurino e o Pedro Farcas fazia a fotografia. Essa equipe se repetiu em vários filmes consecutivos, foi muito gostoso. E o filme do Walter foi maravilhoso de fazer. Primeiro que o Walter é um diretor muito especial. É um cara que eu tenho a maior honra de ter trabalhado, orgulho de ter trabalhado. E não só orgulho, mas eu espero ter conseguido aprender com ele muita coisa, porque é um mestre mesmo. E esse filme, o Valtinho já tinha ele queria fazer um filme que era uma fábula. Eu achei engraçado você chamar de épico, porque era uma fábula. E, portanto, ele não queria... É um épico fabuloso. É um épico fabuloso. Ele tinha uma coisa que ele queria fazer esse filme sem ter um lugar determinado, né? Não era assim, no Brasil em 1930, não tinha nem lugar nem época. Era um filme atemporal e geográfico, vamos dizer assim, sem um lugar marcado. O pai descobriu que Saulo vem sempre à ilha me ver e nos encontramos na praia. Mas ele nunca viu e nem vai ver. Ah, Saulo. Eu mesma procuro seus sinais em toda parte. Nas nuvens, na chuva, naquela risada esquecida. E você nunca tá. Eu vou descobrindo tanta coisa linda, mas nunca é você. Mas eu sei esperar. Isso eu sei. No caso da construção da casa do pescador, você tinha o farol que é de uma época, e depois a casa. Como que você... Nesse caso do farol com a casa, eu fui pesquisar o que era o farol, né? O que é essa casa do faroleiro? E aí sempre eu achava, fui encontrando, o farol ligado à arquitetura militar. Então eram as fortificações, sempre as fortificações. Tinha um farol dentro de uma coisa de fortificação. E eu falei, olha que coisa incrível, né? Esse pai, levei a Clóvis, né? Clóvis era o diretor de arte. Levei a ele e falei, olha que coisa incrível, né? Porque a gente tem um personagem militar, que é o pai, que tem uma relação dura com a vida e com a filha e com a ilha e com tudo. E ao mesmo tempo, a gente não tinha esse pai militar, mas a gente tinha essa filha, né? Que estava em processo de descobrir a sua própria sensualidade, a sua própria sexualidade. E que era um doce, né, de menina e tal. Então, essa casa deles tinha que conter os dois personagens. Então, se de um lado tinha essa coisa da arquitetura militar, de outro lado tinha que trazer a arquitetura da casa, a arquitetura do aconchego, a arquitetura familiar, né? E fizemos uma casa que não tem época, nenhuma. É uma mistura de uma arquitetura portuguesa, de tradição portuguesa, colonial, que tem de um lado como é que chama? Os contrafortes, né? São 4 contrafortes, sustentando um lado da casa, que também tinha a ver com o vento, né? Porque o contraforte no alto da montanha ajuda a não derrubar a casa. E do outro lado, a gente usou como referência, vou ter que confessar,
casas americanas, que não tinha nada a ver com nada, nem sei se... Mas eram casas do interior dos Estados Unidos da América, que tem um telhado baixinho, e que por acaso caiu na minha mão antes da nossa reunião com o Walter. Que eu estava em casa e falei, nossa, eu queria ver livro de casas, e estava em casa e peguei um livro que eu tinha de American House, e fui folheando. E aí veio várias casas com esse desenho do telhado baixinho de um lado e o telhado alto do outro. O serviço que você tem que fazer aqui é uma vez por mês você dá uma desbastada nesse mato. E umas 2 vezes por ano uma roçada, porque tem muita cobra aqui, viu? Muita, principalmente no verão. Tô vendo que você anda descalço, aqui tem cobra, hein? Você tem prática de farol? Bom, basicamente o que você tem que fazer é limpeza. Aqui do farol cuido eu. No filme do Cacá Diegues, O Deus é Brasileiro, onde você faz direção de arte, a gente tem outra borda náutica, né? Vamos dizer assim. Como que foi já a construção disso? Me conta o bastidor dessa criação. Ulala, isso aí é outra coisa completamente, né? A gente está lá na foz do São Francisco, encontro do mar, tem o céu azul, só felicidade, né? Vamos fazer um passeio com Deus, olha quem que a gente recebe. Tinha uma coisa náutica que era a chegada do Deus, aonde que Deus chega. No roteiro inicial, se eu não me engano, no texto do Baldo, eu acho que é um trapiche. E no roteiro original falava-se de uma boia. Mas o Cacá não queria que fosse uma coisa que Deus pendulasse. Deus tinha que ser uma coisa fixa. Não podia ter esse movimento. Bom, surgiu um dia, eu fui, sei lá o que eu fui fazer, eu fui viajar de avião, eu fui no aeroporto e fui pesquisar essas coisas, aproveitei para ir na livraria para olhar livros de navio, de coisas de navio. E aí veio aquele mastro também, veio essa ideia de que então, se não é para pendular, não dá para ser boia. O trapiche liga muito à terra, né? O trapiche já dá à terra. Tinha que ser uma coisa lá afundada, então veio essa história do mastro de um navio eternamente afundado ali. Então o quê? Você vai fazer o favor de me levar na feira de Penedo? Com esse motorzinho velho de nada aqui, a gente não chega em Penedo antes do anoitecer. Só mesmo por um milagre. Milagre eu não vou fazer. Que mania de milagre. Posso, no máximo, estourando, lhe deixar ali em Piaçaba Sul, na boca do rio. Porque é interessante perguntar como vamos vestir Deus, né? Que é o caso do papel do Fagundes. A sua ideia era aquilo que está no ar? As camisas, xadrez, tudo? Não, era bastante diferente. O que você pensava? Não adianta nem falar, não tem nem figurinha para mostrar. Eu pensava... Como você via Deus vestido? Eu pensava num coronel desses do Nordeste. Eu tinha várias ideias, assim, de outro jeito. Um era que ia para o lado do coronel nordestino, o outro que ia para um lado de um hippie, sei lá, de uma pessoa normal, de jeans, assim, normal mesmo. De jeito nenhum eu teria... Aquele Deus surgiu porque Deus quis, talvez. Tem umas coisas que eu preciso dar uma melhorada. Você anota aí no caderninho que é pra depois não esquecer, né? Tá certo. Tem umas coisas que eu acho que você precisa dar uma melhoradinha mesmo, viu? Não pedi a sua opinião. Bom, Vera, você já falou um pouco aí a respeito de desdobramentos do cinema, né? Mas me interessa também saber um pouco de outra vertente aí, que não é necessariamente a alta definição ou o 3D. Hoje em dia as pessoas assistem muito filme no iPod, na tela do computador, né? Como você vê o trabalho do cenógrafo e do diretor de arte nesse universo aí de telas menores, que não é mais o da sala de cinema? Olha, eu acho que tudo isso vai mudar muito a nossa concepção mesmo de obra fílmica, né? Não sei como é que vira uma coisa diferente, eu acho, né? Eu acho que eu nunca trabalhei também com essas mídias, mas eu imagino que eu, trabalhando com elas, eu possa explorar o bidimensional, porque tudo que eu faço é tridimensional que vai para o bidimensional, né?
Mas trabalhando nessas outras mídias, eu tenho recursos, porque eu tenho em cinema também, mas quando você vê pequenininho aqui na sua mão, né, de repente dá para você trabalhar com cartelas que entram e que saem, eu posso trabalhar com colagem, uma coisa meio Monty Python, com mais liberdade. Eu imagino que seja mais rápido, tudo tem que ser mais rápido, mais curto. Mas o meu trabalho, na verdade, vai ser sempre o mesmo, eu imagino. Sempre eu vou partir de uma coisa e vou partir de uma coisa, de uma ideia, ou de uma dramaturgia, ou de uma coisa literal, né? E vou passar para o visual. E vou usar as ferramentas que me tiverem disponíveis, né? Então, eu não sei te prever o que vai mudar, mas eu acho que cada mídia nova traz consigo recursos novos e maneiras novas de trabalhar, equipes novas também. Eu vou começar a trabalhar com outro tipo de profissional, não mais, de repente, o cenotécnico. Eu espero nunca parar de trabalhar com cenotécnico, porque eu amo a madeira e amo os caras também. Eu nunca fui presa no Carandiru e eu me senti que eu sabia aquilo. Eu sabia. Os terroristas exigem 70 presos em troca do embaixador suíço. Tudo indica que quem comandou a ação foi o ex-capitão Carlos Lamarca. Ele é uma afronta ao exército brasileiro. Acabar com ele é uma questão de honra. O Lamarca, que é um filme, um dos primeiros trabalhos seus, que é um filme dirigido pelo Sérgio Rezende, é um filme sobre um personagem importante na história brasileira, né? Carlos Lamarca, e eu queria que você me dissesse como que é um filme histórico, como que foi construir esse trabalho. É um filme político, um personagem político, né, guerrilheiro, e uma época bem, todos estavam olhando. Eu queria que você falasse sobre quais foram as suas liberdades, as possibilidades artísticas de criação. Além de tudo isso, o Lamarca foi feito num período muito difícil para o cinema, né? Foi um dos primeiros filmes da dita retomada no cinema nacional, né? Então, a gente tinha muito poucos recursos financeiros para fazer. Foi o filme que eu menos gastei dinheiro. Que eu me lembro, a Marisa Leão pode me corrigir, mas eu me lembro de ter gasto $2.000 na cenografia. Então, foi um filme de guerrilha, na verdade, para fazer. Mas, e por outro lado, tinha essa coisa que a gente embarcou mesmo na história dessas pessoas que a ideologia guiava, né, a vida, e que deram a vida por uma visão, uma idealização do mundo, né? E, ao mesmo tempo, era uma época que não era ainda a gente não estava ainda com essa riqueza da informática e dos livros brasileiros de imagem, né? A gente fez o Lamarca em 94, se eu não me engano, 92, eu não me lembro exatamente, mas começo dos anos 90. E a gente tinha muito poucos livros de imagem. Então, a pesquisa desse filme foi muito interessante, porque foi na literatura mesmo, sabe? Tinha o livro do Gabeira, tinha o livro do... Era do Carlos Mink, esse que hoje é o ministro. Alfredo Sirques. O Sirques. Os Carbonários. Isso, exatamente. Eram livros de literatura, de depoimentos, né, do que eles tinham passado. A gente não tinha quase mais os aparelhos, os aparelhos onde os guerrilheiros, tem outro nome para guerrilheiro. Aparelhos. Mas tem outro nome para guerrilheiro, os militantes, né? Onde os militantes viviam, não tinha imagem disso, né? A gente tinha descrições. A ideia é desencadear a luta perto da divisa com Goiás. Guerrilha rural. Na cidade a batalha está perdida. Se a gente tivesse vindo para o campo antes, há anos que eu defendo essa estratégia. No filme do Babenco, que foi o Brincando nos Campos do Senhor, já é outra época. Eu queria que você falasse, porque daí já envolve também uma comunidade, né? Envolve, quer dizer, uma comunidade amazônica, tem lá os índios. Como que foi esse seu trabalho?
Brincando? Porque, bom, eu me lembro, vocês tiveram problemas durante as filmagens, eu não me lembro a ordem dos problemas, mas não foi uma filmagem fácil, tranquila. não, foi uma filmagem razoavelmente tranquila, fácil nenhuma é, mas assim, era um filme muito rico para os nossos padrões brasileiros, né? Era uma exceção em vários sentidos, era um filme rico em si, assim, comparado com qualquer produção da época, ou atual, inclusive. E também foi no tempo que a Embrafilme terminou, foi no tempo do Plano Collor. É. Então, a gente continuou em produção quando o Brasil inteiro parou, e a gente continuou com suco de laranja no set, assim, com água de coco. A gente teve todas as condições para fazer o filme. Quer dizer, teve algum tropeço quando Vocês o pegaram Collor o baixou. confisco, né? Durante a produção, pegaram o confisco. Pegou o confisco, só que eles conseguiram, eu não sei exatamente como, mas eles conseguiram fazer a gente continuar bem, com todas as condições. Sounds like a good Hebrew name. This lost fucking tribe of Israel, man. The Jews, just like me. Well, it's their turn to get persecuted now. Just in case they forgot what it was like back in Tel Aviv. Eu era assistente do Beto Manieri. E então foi um filme que realmente me mostrou a dimensão que o cinema poderia ter, né? Então eu me lembro de um dia chegar no set de filmagem, era no meio do Rio Guamar, a gente ia filmar o barco passando por um igarapé. Era só isso, o barco com os missionários passando pelo igarapé. E eu fui a primeira a chegar, eu era sempre a primeira a chegar no set. E tinha lá uma balsa gigantesca, cheia de equipamentos, e um guarda-sol aberto, uma cadeirinha de diretor, e eu falei, nossa senhora, olha onde eu tô, né? O que é isso? E foi muito bacana, quer dizer, foi uma experiência muito marcante na minha vida também. Trabalhar com o Hector, que é um cara muito especial, um diretor muito especial, que você vê que a angústia leva ele para frente. You think they're watching us? It's possible. Scared? You bitch, aren't you? Nah. Well, maybe your faith is stronger than mine. God's will be done. Você pegou o Hector em dois momentos, no Brincando e depois no Carandiru. Fala então dele como, em relação ao seu trabalho, qual que é a exigência dele? Principalmente no Carandiru, que daí é outro papel seu. O Hector é um cara, eu trabalhei 3 vezes, mas no ano passado também, um pouquinho. Menor, né? E o Hector é um cara muito especial. Eu respeito muito mesmo o Hector como diretor, porque ele tem essa angústia da criação. Ao mesmo tempo, ele consegue armar o circo de tal maneira que ele garante que você vai ter condições de fazer o seu trabalho da melhor maneira possível, né? Então, com o Hector não tem brincadeira, né? Ele sabe que para ele chegar no que ele quer, precisa de uma estrutura grande, precisa da equipe, que cada pessoa da equipe é importante. Não é à toa que o primeiro filme brasileiro que teve o diretor de arte é um filme do Hector, né? Quer dizer, é um cara que ele tem uma noção muito clara do papel de cada um numa equipe. Eu que vi o velho acabar matando ela. Ô Lola, tu já devia saber disso, garoto. Tua mãe pagou pra eu matar o teu pai. Entendeu agora, garoto? Como que foi a construção do Carandiru, a cenografia? O Carandiru foi uma experiência incrível. A gente construiu em estúdio todos os interiores das celas, corredores e do presídio, né? E fizemos no
próprio Carandiru, os exteriores, o pátio interno e algumas coisas, a cozinha, alguns interiores que faziam parte do pátio interno. Então, foi um trabalho de cenografia violento, né? Tanto na construção quanto no tratamento das paredes, até chegar naquela textura, né? Que é uma camada em cima de camada, em cima de camada, que é uma parede que você olha e fala, nossa senhora, quantas vidas passaram por aqui, né? E se enclausuraram, no caso. E também, não só isso, mas como você chegar... Porque o Carandiru, eu me deparei com essa necessidade do homem de, em qualquer... mesmo que ele tenha um cantinho seu, no caso, o beliche da cadeia, da sua cela, cada um dos presos tem uma necessidade de colocar a sua cara naquilo. E também ele coloca a sua cara nas peças que eles fazem, que são absolutamente necessárias para a sobrevivência. O armarinho, sei lá, o fumador, o cinzeiro. Então, como que numa condição absolutamente mínima de materiais, vamos dizer, né? Porque eles estão presos lá dentro, não pode ir na papelaria comprar cola, ele não pode ir comprar madeira, ele tem que fazer com o que ele tem ali. Como que se constroem pequenos universos de cada personalidade que está ali presa. Tem vaga aí? Tem sim. Só custa 200 pau. Pagar pra dormir? Tô preso, mano. Lá fora tu morava de graça, garoto. Tem alguma preocupação, no caso do Carandiru, de ser uma reprodução do real ou não? Você sabe que o diretor do Carandiru, na época, chamava Jesus, foi um dia visitar o cenário no estúdio, e nós estávamos no escritório e de repente ele entrou lívido e falou, vocês me tiraram o pé, porque teve uma hora eu não sabia se eu estava aqui ou lá. Então, no Carandiru teve uma certa preocupação de manter a similaridade com o original. Eu não quero morrer. Me tira daqui. Por favor. Isso aí não tem não, mano. Isso é Duque 13, meu. Estrupo. Pra nós é paciente. Ao Paió da Monique Gardenberg, você faz a direção de arte, que é um outro universo para a direção de arte. Como essa criação, como se dá? Bom, é uma história que se passa, é um pretenso retrato de um universo dentro do Pelourinho, né? Porque o Pelourinho também, o bairro, é um bairro, né, do Salvador, ele é cheio de facetas, vamos dizer assim. Meandros. Meandros, é. E a gente estava focalizando um universo do Pelourinho. E que aí vem esse humor baiano, essa coisa de ser um musical também, né? Era um musical, o filme, e era uma comédia musical, né? E aí, então, daí já partimos para coisa colorida, para chamar as cores, né? Sua presença alegrar meu coração. Foi pra você que eu fiz essa canção. Vem, meu amor, me tirar da solidão. Vem, meu amor, me tirar da solidão. Vem para o Olodum, vem dançar no Pelô. Vem, meu amor, chega pra cá, me dá a mão. Eu vou imaginar que não seja um universo conhecido para você, o Cortiço na Bahia, no Pelourinho. Então, como que você, uma paulistana, de repente está no Pelourinho construindo esse cenário? Quais são as ferramentas que você usa para vamos dizer, para se equilibrar nessa... Olha, é uma coisa incrível esse negócio. Eu cada vez mais acho que a gente tem uma memória coletiva muito forte mesmo. Porque eu também nunca fui presa no Carandiru, eu também nunca fui pai de santo ou fui preto velho do Cafundó, nunca fui uma mulher do século XIX, nunca vivi nenhuma dessas coisas, né? Mas elas estão dentro de nós, assim, é uma coisa realmente inexplicável. Claro que a gente se alimenta, essa coisa, a pesquisa alimenta a gente. Então é você abrir os seus canais. Eu abro os meus canais todos, eu ando na rua
olhando, eu ando na rua e falo, aquilo é fulano de tal, aquilo é ciclano, aquilo era legal para aquela hora. Eu vou o tempo inteiro, depois que eu leio um roteiro, pronto, aí abre todos os canais, as antenas ficam ligadas. E pode vir de livro, de internet, da rua, do passeio, do almoço de domingo, da conversa com qualquer um. Você vai se alimentando e as coisas vêm também. Você sabe aquilo. Eu nunca fui presa no Carandiru e eu me senti que eu sabia aquilo. Eu sabia. Porque você percebe uma lógica, claro, você observa e você vai entendendo lógicas diferentes das pessoas, não sei. Seu Pires, esse pessoal faz o que o dia todo aqui? Esses aí ficam zanzando o dia inteiro. Acham que estão ocupados, mas não vão a lugar nenhum. Doutor, são 7.000 homens na cadeia. Só aqui nesse pavilhão são 1.800. Você é sobrinha do Flávio Império, que é uma grande referência na cenografia brasileira, né? Principalmente no teatro. Como que isso você foi parar em você? A observação sua sobre os trabalhos deles, esse roteiro de criação, como que era? Como que foi, aliás? Olha, de maneira nenhuma, foi uma inversão, que eu não sei porquê. Meu tio sempre foi meu tio, e foi uma pessoa muito importante na minha vida, pessoalmente falando, assim. Eu digo sempre foi meu tio, assim, que eu nunca fui um cenógrafo para mim, ele foi meu tio. E uma pessoa muito próxima, muito querida e muito, assim, eu observei muito ele a vida inteira como a vida dele. O trabalho dele, poucas vezes eu pude ver, inclusive, porque eu sou de 64, né? Então, eu fui criança há muito tempo, enquanto ele já estava fazendo coisas que eu não via. Ele já tinha feito coisas que eu não tinha visto. Você não viu, né? Então, eu me lembro de ter visto o Réveillon, que foi um barato e tal. Mas poucas coisas eu vi. Então, a minha vivência com ele é uma vivência familiar mesmo. E ele sempre foi uma referência para a família inteira, como uma pessoa muito... que nos trazia muita coisa, era uma pessoa especial. Tanto especial que eu nem pensava em fazer nada de cenografia, jamais, imagina. Isso era ele que fazia. Eu queria fazer história, eu queria ser atriz primeiro. Aí fiz curso de teatro, não sei o quê, tarará. Aí queria fazer história como faculdade. Aí pronto, fui fazer arquitetura porque um namorado meu me convenceu. E aí fiz arquitetura, meu tio era vivo ainda. Mesmo assim, eu nunca ia... O Flávio de formação era arquiteto? Era, da FAU também. E aí fui fazer arquitetura, mas querendo trabalhar com história da arte. Trabalhei com a Ana Maria Beluso, fiquei na minha ali. Meu tio morreu. E coincidentemente o Zé Celso me chamou para fazer uma leitura dramática, para fazer a cenografia de uma leitura dramática. E aí, qual texto? Do Roda Viva e logo depois do Homem e o Cavalo. O Zé estava voltando para o Brasil, né, e estava recomeçando. E eu fiquei sem saber o que fazer, mas falei, bom, vamos fazer. Estava eu com o meu namorado, que fazia FAU comigo. E chamei ele e falei, vamos fazer então, vamos encarar essa. E aí eu adorei. E aí me permiti fazer, na verdade, eu me permiti fazer uma coisa que eu nunca teria pensado em fazer, porque exatamente por meu tio ter sido o que ele foi para a cenografia. Já entendi o que a tia Morgana falava. Não adianta querer ir logo fazendo grandes feitiçarias. É como aprender malabares. Primeiro com uma bola, depois com 2, depois com 3 bolas e só depois com a força da mente.
Peramburg, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Sala de Cinema, também ao Rafael, ao Raimo e ao André. Até o nosso próximo Sala de Cinema, com outras histórias, relatos e bastidores do cinema brasileiro. Até lá.